sindicato, não tem problema, nós vamos discutir isso na Assembleia, vamos discutir isso na lista de discussão, não tem problema nenhum. Nós estamos fazendo e estamos discutindo, estamos fazendo a coisa claramente. Já falei aqui com relação lá, a diretoria vai sentar e discutir. Primeira coisa, conlutas. Eu não vou aprofundar a discussão do conlutas, mas é nítida, não digo filiação, mas a simpatia, a hegemonia que o PSTU tem no conlutas. E eu acho que isso é uma coisa, sentar e se discutir. Está sendo discutido, tem uma TR propondo iniciar esse processo de discussão e vamos discutir isso. E vamos querer saber a posição das pessoas. Não é chegar aqui e dizer que não tem. Tem, é verdade, e nós temos que enfrentar essa discussão. E esse é o momento de mostrar a democracia sindical e enfrentar isso. Eu tenho uma divergência profunda com a direção do Andes, porque eu acho que ela está dando prioridade a uma questão, quando, para nós das federais, a questão central é a autonomia. Nós não temos autonomia financeira, nós não temos autonomia de contratação nas federais, nós não temos sequer autonomia de fazer seleção de professor de pós-graduação. E qual é o centro da discussão do Ciro? É a questão das fundações. A USP, ela tem autonomia financeira, ela tem autonomia administrativa, tem autonomia, pode contratar um professor lá pela CLT, e nós não temos nada disso. E estamos... Dá licença, Klaus. E nós aqui estamos manietados. E na hora que entra e levanta a questão de que as fundações são estruturalmente corruptoras e não discute a questão da autonomia, nos deixa, e já discuti isso várias vezes com o Ciro tem uma posição, eu tenho outra, e acho que a gente vai chegar num momento dessa discussão e defender junto a autonomia que nós dois queremos. Né? Porque a autonomia que ele quer e a autonomia que eu quero, e que para as federais é fundamental, está na base. Segundo, a divisão no movimento sindical. Na montagem... Não tenho tempo, então. Bom, mas não faz mal. Segundos da outra conversa. Não, tudo bem, não tem problema. Eu vou cumprir. Mas com relação ao Andes Sindicato Nacional, que é um sindicato único nacional, tem embutido aí uma série de coisas. Isonomia, tem a questão... Os dois defendem pluralidade sindical, mas querem a unidade sindical depois, está certo? Tem uma série de coisas que nós discordamos com relação a isso. E eu defendo unicidade sindical, acho que isso foi uma conquista, e nós devíamos ter um sindicato único nacional dos professores e acabou. E vamos defender isso, vamos forçar isso. Tá? Mas essa é uma posição tática do Andes, porque ele defende, está lá no caderno do Andes, defendendo que tem que ter pluralidade sindical, e você devia ter um sindicato nacional do PCdoB, um sindicato nacional do PSTU, um sindicato nacional do PT. Eu acho que não. Eu acho que não, nós temos que ter um sindicato único. Está lá, vocês têm a posição de unicidade sindical, vocês têm. E eu discordo dos dois nisso, eu não vou ter muito tempo para aprofundar, eu espero poder, na lista de discussão, aprofundar essa discussão. Eu acho que essa discussão só vai enriquecer. Agora, o fundamental de abrir essa discussão é que precisamos construir uma unidade na luta. Não adianta se dividir, não adianta ter só parte dos professores negociando, não adianta ter só parte dos professores lutando, porque aí perde todo mundo. Eu não sei como, mas a gente tem que começar a discutir aí como resolver esse problema. Desculpa ter atravessado o tempo. Agora quem fala é Rodrigo. Rodrigo é a última fala. Obrigado, Flávio. Bom, gente, eu me inscrevi para falar sobre o assunto da Conlutas, que eu acho que está muito mal colocado nesse debate. Né? As pessoas, falando para todos os professores que vão estar ouvindo aí. A Conlutas é uma central sindical, popular e estudantil. Né? Por que ela é uma central sindical, popular e estudantil? Porque hoje, do conjunto da classe trabalhadora, só 20% da classe trabalhadora está dentro dos sindicatos. É uma minoria da classe trabalhadora hoje que tem o privilégio, né, de poder estar afiliado a um sindicato. Virou um privilégio. Né? 80% da classe trabalhadora está fora dos sindicatos. Está desempregada, subempregada, em todo tipo de emprego. Evidentemente, né, que as lutas da classe trabalhadora elas são travadas com mais eficácia quanto maior o seu nível de articulação e de unificação. Quanto mais fragmentada e estratificada a classe trabalhadora, mais fraca a sua capacidade de pressão sobre o capital e sobre a sua estrutura de comando político, que é o Estado. Né? Então, na verdade, a criação de uma central sindical popular e estudantil reflete, na verdade, uma necessidade concreta colocada pela nova composição da classe trabalhadora e que os estudiosos da questão no Brasil e no mundo apreciam, evidentemente, a Conlutas, assim como outras experiências, né, similares, como atualmente a Central Operária Boliviana, né, que, compreendendo a nova realidade da classe,
né, adotam uma estrutura correspondente com essa realidade. A Conlutas, por outro lado, nasceu historicamente da necessidade de preservar a autonomia e independência de classe dos trabalhadores e das suas organizações, né, perante o fato, né, de a CUT ter, já desde 1999, a maior parte da sua receita financeira advinda de convênios com o Estado e com o capital dos mais diversos tipos. Ou seja, aquele velho ditado, quem, né, financia a banda escolhe a música. Então, se a CUT é financiada pelo Estado e pelo capital, evidentemente ela vai atender aos interesses do Estado e do capital, e o faz já há bastante tempo, e por isso, do movimento legítimo, histórico, né, da classe trabalhadora, surgiu a Coordenação Nacional de Lutas, né, para que a classe trabalhadora pudesse continuar a se organizar e lutar de forma independente, né. Terceira questão importante, né, diante da experiência, né, que os trabalhadores fizeram ao longo da sua história, particularmente no Brasil, período mais recente, né, da burocratização completa das suas direções, né, a experiência do cupulismo, o burocrata sindical, que deixa de ser trabalhador e se torna um burocrata sindical, na Conlutas existe o exercício da democracia direta. Cada uma das organizações, seja sindical, seja popular, seja estudantil, uma vez que participe da Conlutas, inclusive as oposições, tem direito a ali ser representada, e a direção da coordenação é o conjunto das entidades e oposições e movimentos que dela participam. Ou seja, nada poderia ser mais democrático do que isso. O contrário de todas as centrais sindicais que estão aí colocadas, onde uma burocracia, né, muito bem, né, alimentada pelo capital e pelo Estado, quando geralmente deixa a central sindical, né, como o Jair Meneghelli, passa a andar de carrão aí, né, junto com o SESI, etc, etc. E eu queria concluir dizendo o seguinte, né, queria fazer foi muito questionado a representatividade, o Eduardo falou isso várias vezes. Já foi dito aqui quantas pessoas, na principal sessão sindical do PROIFES, aprovaram a criação do novo sindicato e quantas pessoas participaram da enquete eletrônica. Mas não foi dito uma única coisa. Você também ultrapassou um pouquinho, Flávio? Me deixa eu ultrapassar um pouquinho. Né? Sim. Sim. Foram... Sim, não sou o único e você também passou um pouquinho, então me deixa fazer essa última pergunta. Nós tivemos 8, 9 pessoas, delegados, no Encontro Nacional do PROIFES, no 4º Encontro Nacional do PROIFES. Que representatividade é essa, Eduardo? Tá bem. Uhum. Então, passar rapidamente sobre os pontos que foram colocados, pegar a questão muito importante que o Paulo César colocou, e que não só efetivamente a GAE não foi incorporada, como aquilo que é precioso na estrutura de ascensão da carreira nas universidades, que é a titulação, ela deixa de ser parte do vencimento e passa a ser uma gratificação nesse acordo assinado. Gratificação sobre o qual ninguém depois tem garantia legal sobre direito previdenciário e que amanhã pode ser amarrada, como tudo indica que será, na perspectiva geral da MP 431, amarrada a critérios produtivistas, aonde o salário vai poder flutuar em relação a 50% ou mais daquilo que são as gratificações. E produtivismo não se confunde com eficiência geral da instituição, nem com capacidade de trabalho, dedicação e condição de trabalho daqueles que fazem o trabalho na universidade. E, portanto, de novo, não é possível assinar um acordo desse tipo, aonde, neste momento, ficou fora da avaliação produtivista apenas as carreiras do magistério. Todas as outras carreiras, no bojo da 431, estão lá com as gratificações numa perspectiva de pagamento parcial delas. E eu temo que isso seja o próximo passo do governo também para as universidades, se nós não nos fizermos a devida contraposição à MP e às suas consequências. Quanto ao Flávio, conversar com o Flávio, debater com ele e com toda a categoria é nossa obrigação e é um prazer também. E já conversamos sim em alguns momentos, espero que a gente possa conversar mais. Agora, Flávio, nós não temos, em relação aos pontos que você colocou aqui,
nenhuma divergência. Questão central da universidade é o comprometimento do governo com a autonomia dela, que ela não cumpre, e o financiamento adequado, para que ela subsista, mas não subsista na perspectiva da focalização e da criação de centros de excelência apenas,